A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4, que traz por título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Isso mesmo! E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos jovens do terceiro trimestre de 2025, que traz por título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou fazer a dinâmica com vocês, que vocês deverão fazer com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, é só você acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta lição. Fica à vontade, professor. Mas se você quiser também, você pode iniciar a aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Pergunte a eles: quem foi Paulo? O que o apóstolo Paulo foi fazer em Jerusalém? Chegando lá, quem o apóstolo Paulo viu? E também pergunte: o que significa falsos irmãos? Como identificar um falso irmão? E pergunte também, e o verdadeiro irmão? Quais são as características de um verdadeiro irmão? Em outras palavras, de um verdadeiro cristão? Pergunte e deixe a sua turma participar. Essas perguntas é para levantar uma discussão na sua turma, por isso não precisa você responder. Faça as perguntas e deixe a turma participar. Pastor, minha turma é tímida, ninguém participa, ninguém fala nada, o que é que eu faço? Não responda também, deixe a sua turma na curiosidade. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Pega a dica, professor. Dando seguimento, vejamos. Texto principal. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isso operou também em mim com eficácia para com os gentios. Todos nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Agora, quem são os gentios? Isso mesmo, é importante você saber definir quem são os gentios. Aqui no contexto, são aqueles que não são circuncidados. E o que é a circuncisão? Todo mundo deve circuncidar? E nós que somos da igreja, que aceitamos a Cristo, precisamos nos circuncidar, sim ou não? Porque faça as perguntas, deixa a sua turma falar, participar. No decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas, mas somente para você identificar que o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo Jesus para pregar o evangelho para os gentios. Gentios, no caso, todos aqueles que não são judeus são gentios. E o apóstolo Paulo foi chamado para pregar para estas pessoas. Para você entender, nós não somos judeus. Deveríamos ser chamados de gentios ou somos chamados pelos judeus de gentios.
Mas hoje, por causa de Cristo, nós não precisamos ser judeu, nós não precisamos ser gentios. Somos a igreja de Cristo que vai morar no céu. Então saiba, você não é judeu, você não é gentio, você é igreja e vai morar no céu. Converse com seus alunos. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muitas pessoas querendo ser judeus. Não precisa não. Você é um cidadão da Jerusalém celestial que descerá do céu. Eu vou estar lá e você também. Converse com seus alunos, dando seguimento. Resumo da lição. O encontro do apóstolo em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. O texto bíblico está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Veja só, todo esse contexto dessa lição vai estar se tratando acerca da viagem que o apóstolo Paulo fez à cidade de Jerusalém. Qual a importância dessa cidade? Em Jerusalém nasceu a igreja de Cristo Jesus. Nasceu, por isso nós falamos, a igreja mãe, porque lá que surgiu o cristianismo, com a inauguração da igreja em Atos capítulo 2, que vamos estudar posteriormente. Mas é importante você entender o contexto para passar para os seus alunos. Professores, esta lição é para você entender o contexto em que está ocorrendo, a dificuldade que o apóstolo Paulo passou e conversar com seus alunos sobre os desafios que o apóstolo Paulo, Tito passaram em Jerusalém, mas, no entanto, eles não abriram mão do cristianismo, não abriram mão das suas convicções, porque sabe muito bem da importância que há em nós termos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Liberdade não é libertinagem. Você tem liberdade de fé, de oração, de consagração, de meditação, de estudo da palavra, mas essa liberdade não lhe dá direito de você pecar, de você falar da vida dos outros. Eita, não nos dá liberdade. É a liberdade em Cristo Jesus, para que nós possamos pregar o evangelho segundo aquilo que nós aprendemos do próprio Cristo Jesus através da sua palavra. Dando seguimento. Texto bíblico em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Recomendo você fazer a leitura com a sua turma. Introdução. Nesta lição, veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e autenticidade do seu apostolado. Os judaizantes, que estavam trazendo outro evangelho aos crentes da galáxia, questionaram se Paulo era realmente um apóstolo. Dessa vez, ele fala sobre o encontro que teve com os líderes da igreja de Jerusalém, mostrando que, mesmo não tendo andado com os 12 apóstolos de Jesus, era um apóstolo considerado pelo Senhor Jesus tanto quanto os demais, e que o seu ministério e a sua mensagem havia sido reconhecido em Jerusalém. É necessário destacar que essa epístola aos Gálatas é uma defesa do apostolado do apóstolo Paulo. Por que isso? Muitas pessoas no tempo bíblico, no tempo aqui da igreja primitiva, começou a se questionar. Por que é que Paulo está pregando? Por que é que Paulo está anunciando o evangelho? Como é que o apóstolo Paulo ele é apóstolo se não teve com Jesus? Se não andou com Jesus? Se não andou com os apóstolos? Como é que ele é também um apóstolo? Começou a se questionar o apostolado dele, principalmente nessa região da galáxia, nas igrejas que faziam parte. E veja que essas igrejas dessa região, quem praticamente ganhou para Cristo foi o próprio apóstolo Paulo. Então, esses que ele está pregando agora, enviando essa carta, são pessoas que aceitaram a Cristo, conhecer a Cristo Jesus por causa da pregação do evangelho que o próprio apóstolo Paulo pregou. Mas, no entanto, os judaizantes, você vai precisar falar deles em todas as lições. Os judaizantes, quem são eles? São cristãos, judeus que tinham aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas estavam ensinando, pregando que os gentios
que aceitasse a Cristo deveriam seguir também as leis de Moisés, deveria seguir também a Torá, deveria seguir os costumes e tradições e festas dos judeus. E, no entanto, aqui é que vai ter toda a confusão. É ou não é necessário ser um judeu, guardar a lei mosaica, guardar a lei de Moisés para ser salvo? Preste atenção, não é somente o ato de fazer alguma coisa, de guardar uma festa, de andar com a roupa de judeu, não é somente isso, e sim uma condição para ser salvo. Para os judaizantes, os gentios só seriam salvos se aceitasse a Cristo Jesus e guardasse as tradições, as leis e os costumes dos judeus. E você sabe muito bem que a salvação é pela graça, não é pelas obras, e sim pela graça de Cristo Jesus. Ninguém por mérito, ninguém por guardar a lei de Moisés vai ser salvo. É daí que acontece a grande confusão sobre os judaizantes, a pregação do apóstolo Paulo. E nesta lição, vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai à cidade de Jerusalém, a cidade mãe, onde surgiu o cristianismo, para estar defendendo a sua pregação, defendendo o seu apostolado e também tendo contato com os apóstolos de Cristo Jesus. Tudo isso para lhe dar autoridade a continuar pregando a palavra, pois homem de Deus precisa estar sujeito a uma autoridade. O apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para ser apóstolo dos gentios, para pregar para os incircuncisos. Mas, no entanto, ele, Paulo, estava debaixo da autoridade dos apóstolos de Jerusalém. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muitas pessoas que querem ser senhor, querem mandar e não querem estar sujeito a liderança alguma. É um grande erro. O apóstolo Paulo foi em Jerusalém para assim reconhecer a autoridade dos apóstolos sobre a sua vida, seu ministério, e assim pegando o direito, a oportunidade, o privilégio de estar pregando a palavra sobre a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, que era a igreja mãe. Se faz necessário você conversar com seus jovens. Primeiro tópico, primeiro item, Paulo defende seu ministério voltando a Jerusalém. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que seguiram em seu ministério. Por certo, os seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos seguidores de Jesus, mas foi alcançado pelo Senhor de uma forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Essa defesa era necessária, pois os judaizantes divulgaram questionamentos a respeito de sua autoridade apostólica. Nada melhor do que fazer uma defesa em ordem cronológica, pois argumentos desconexos se perdem na fala. Os 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas 1, versículo 18 a 19. O apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que os acusadores contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. Veja só o contexto nós estamos aqui falando. O cristianismo são os seguidores de Cristo Jesus. Todos, no seu início, eram judeus. O próprio Jesus Cristo, ele é um judeu. Então, o cristianismo surgiu com os judeus. Mas, no entanto, a chamada de Cristo, a igreja, foi chamada para pregar, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é somente para os judeus, mas sim toda criatura deveria ouvir a pregação do evangelho. Mas, como os judeus se fechavam bastante, o que é que estava acontecendo? Só estava aceitando ou pregando o evangelho para os judeus. Mas, no entanto, o propósito de Cristo é que fosse pregado a toda criatura. Por isso, Cristo Jesus
teve aquele encontro maravilhoso com o apóstolo Paulo, o qual estava indo perseguir a igreja em Damasco. Mas quando ele teve encontro com Cristo, a sua vida foi mudada e transformada, onde ele vai deixar de ser perseguidor e agora vai ser perseguido por pregar o evangelho. E essa é a história do apóstolo Paulo, uma história maravilhosa. Para você entender, quando os irmãos em Cristo ouviam o nome Paulo está vindo, Saulo de Tarso está vindo, todo mundo ficava com medo, porque Paulo, era aquele que perseguia os cristãos. Mas de repente, ouviu-se falar que aquele que perseguia tinha aceitado a Cristo Jesus. Mas eu vou te perguntar, será que todo mundo dava crédito? Confiava? Será que ele, Saulo, aceitou a Cristo? Ou está tentando descobrir a liderança? Será que ele teve encontro com Jesus? Ou é tão somente uma estratégia para descobrir quem são os cristãos que estão vivendo em Jerusalém e ao seu redor? Então começou a haver também essa discussão. Por causa disso, muitas pessoas não queriam ficar perto do apóstolo Paulo, porque havia sempre essa desconfiança. E também ele começa a pregar e ganhar um destaque porque pregava para os gentios, algo que os apóstolos Pedro, Tiago, João não estavam tanto afim no momento, mesmo sabendo do propósito de Cristo. Tanto que o apóstolo Pedro vai ter aquela visão acerca dos animais imundos que o próprio Jesus Cristo manda ele comer, como a visão, para que pudesse entender que a partir de agora a igreja seria composta por todas as pessoas, independente de judeus, independente de gentios. Agora somos a igreja de Cristo Jesus. Então é necessário você entender esse contexto para passar para os seus alunos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E vamos dar seguimento à nossa aula. Barnabé e Paulo. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. O filho da consolação teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele que acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força do seu histórico de perseguidor. Barnabé foi fundamental para a aceitação de Paulo entre os apóstolos. A fama de Paulo assustava muitos dos irmãos hebreus, até que ele pudesse mostrar o que Jesus havia feito em sua vida. Um certo tempo se passou. Basta dizer que quando se converteu, Paulo ficou tão motivado pelo seu encontro com Jesus e com a cura que recebeu do Senhor, que foi pregar a respeito dele nas sinagogas em Damasco e depois em Jerusalém, até que os gregos procuraram matá-lo. Veja só, o cristianismo é feito por muita dificuldade. Assim foi a história do apóstolo Paulo. Aceitou a Cristo, se converteu. Muitas pessoas não acreditaram na sua mudança de vida, nem na sua transformação. Começou a ficar com o pé atrás. Mas, no entanto, quando ele aceitou a Cristo, foi um ato verdadeiro. Ele verdadeiramente se converteu, mudou de vida, a sua vida foi transformada. Tanto que mal tinha aceitado a Cristo, já estava anunciando, já estava pregando, já estava falando de Jesus, porque a sua conversão foi verdadeira. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muitas pessoas nas igrejas que estão aparentemente cristãos, mas não são. Ah, se converteu, mas não está convertido. Porque o ato de se converter vai transformar a vida, vai libertar as pessoas. E hoje me parece que muitas pessoas estão ficando nas igrejas, mas não estão se convertendo. Até que eu digo que estão sendo convencidos, mas não convertidos. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, dando seguimento. A igreja precisou mandá-lo com passagem só de ida a Tarso.
Tempos depois, quando o evangelho chegou a Antioquia e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade e vendo a graça de Deus naquele lugar, convidou Paulo depois para auxiliá-lo. Barnabé foi o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar os talentos na obra do Senhor. Veja só, vai uma dica aqui. Ninguém, presta atenção, ninguém chega a lugar algum sozinho. Veja só, ninguém. Estamos falando aqui de Paulo, mas, no entanto, quem colocou, quem abençoou, quem chamou o apóstolo Paulo para fazer parte do grupo de missionários, para ser pregador e ter assim a autoridade dada pela igreja para pregar o evangelho, foi Barnabé. Barnabé é aquele que convidou o apóstolo Paulo para estar com ele, fazendo a viagem missionária. Primeiro, pediram permissão à igreja em Antioquia, e assim Barnabé convida Paulo, para estar com ele, pregando o evangelho em vários lugares. Tanto que nessa primeira viagem missionária, tudo indica que quem foi liderando, sendo a liderança, foi Barnabé, que chamou Paulo para estar com ele. Então Paulo chega ao ministério da pregação, de missionário, por causa de Barnabé, que deu oportunidade. Assim também nós precisamos dar oportunidade para novos obreiros. Barnabé, vendo a dedicação, vendo o compromisso, vendo a retidão, não perdeu tempo. Nós temos o homem certo, nós temos o homem íntegro, que tem toda a condição de pregar o evangelho. Então convidou Paulo para fazer parte da sua equipe e assim saíram pregando o evangelho. Mas preste atenção novamente, eles foram direcionados pela igreja em Antioquia. Estavam sobre a liderança da igreja de Antioquia. Estes oraram, buscaram o Senhor e enviaram os missionários para realizar a obra de Deus. Vou tocar novamente nesse ponto. Destaco que eles estavam debaixo de uma autoridade. E hoje as pessoas têm dificuldade. Hoje, cada vez mais as pessoas, eu sou de Cristo, ninguém manda em mim, eu não preciso de pastor, de professor, de liderança, eu estou livre. Não é isso que a Bíblia mostra. Estamos falando aqui de Paulo e Barnabé, que foram enviados pela igreja em Antioquia, e quando eles retornaram, tiveram que trazer a ata contando o relatório, tudo aquilo que eles fizeram, tiveram que prestar conta das suas ações. Se foi a igreja quem enviou, a igreja precisa saber as suas ações, as suas atitudes, o que foi que você fez, como é que está acontecendo o trabalho, aonde vocês abriram. Isso mostra a responsabilidade e a geração que nós estamos vivendo precisa aprender isso. Hoje, todo mundo quer ser senhor. Todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer, mas este não é o princípio bíblico, não. Veja aqui, eles prestaram conta de tudo aquilo que realizaram na obra do Senhor e Paulo foi convidado, foi chamado por Barnabé para fazer parte da sua equipe missionária. Você aprendeu? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: Agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito. Deus é soberano não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém e essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja em Jerusalém. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela sua vontade são negligenciados, tidos por ultrapassados ou negados. Em nenhum contexto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Espírito Santo. Cremos que uma vez que já temos as Escrituras como nossa regra, fé e prática, quaisquer orientações divinas
precisam estar sujeitas ao que já está escrito na palavra de Deus. Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania pelos meios que estiverem escritos nas Escrituras. Perceba que agora o apóstolo Paulo foi à cidade de Jerusalém direcionado, guiado, orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que eu deixo claro, a nossa vida precisa ser direcionada segundo o projeto e o querer de Deus. Então o apóstolo Paulo foi à cidade de Jerusalém para assim se apresentar e conversar com os apóstolos por vontade e decisão do Espírito Santo de Deus. E é muito importante quando nós estamos sendo direcionados por Deus para cumprirmos assim a sua vontade. Por que o comentarista está destacando esse ponto? Porque hoje, presta atenção, hoje a nossa vida tem que ser direcionada por Deus. Pastor, isso significa que tudo que eu for fazer, eu preciso de uma revelação. O profeta tem que botar o dedo na minha cara e dizer: eis que assim diz o Senhor. Será que é necessário? Vou lhe dar a resposta aqui: não. Hoje a nossa vida não deve, não pode ser direcionada por revelações. Por quê, pastor? A maior revelação já existe. Qual é a maior revelação de Deus para a nossa vida? No caso aqui, a Bíblia Sagrada. A nossa vida, o nosso querer, as nossas decisões, os nossos posicionamentos tem que ser direcionado pela palavra de Deus e não por revelação. Por que eu falo isso? Hoje tem muitas pessoas que tudo que for fazer esperam a revelação de Deus. Não, Deus vai levantar o profeta. Tem até aqueles irmãos que quando ouvem falar, tem um profeta lá não sei aonde, eu vou buscar minha resposta de Deus. Acalma o seu coração, aquieta-te. Não é assim. A nossa vida tem que ser direcionada por aquilo que já está escrito. A maior revelação de Deus para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Isso não significa que Deus não pode nos direcionar, usar um profeta para falar conosco. Claro que pode e vai, porque o nosso Deus continua falando hoje. Mas vai uma dica aqui. Tudo que você ouvir, qualquer mensagem, qualquer profecia, qualquer revelação, antes medita na palavra. Veja se aquele querer, se aquela revelação, se aquela profecia está de acordo com a palavra de Deus. Tem muitos profetas por aí profetizando aquilo que Deus não mandou. Tem muitos profetas por aí profetizando aquilo que Deus não aprovou. Vigia, jovem, fica atento. Converse com seus jovens que a vida deles não podem ser direcionada por revelação, por profecia nenhuma, e sim pela Bíblia Sagrada. Eu, por exemplo, qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer recado, eu vou ouvir e depois vou estar julgando, analisando, esperando, acatando, segundo aquilo que está escrito. Se você ouvir uma profecia de alguém e quando você examinar nas Escrituras, perceber que tem algo de estranho, não foi Deus que falou. Por isso a nossa vida é direcionada pela Bíblia Sagrada. Agora Deus pode falar conosco, nós vamos ouvir e acatar qualquer revelação, qualquer profecia que esteja dentro da palavra do Senhor. Deu para você entender? Você concorda? Você discorda? Eu sei que aqueles que gostam de uma revelação, que gostam de uma profecia, vão dizer: pastor, não é assim não, pastor, e porque aconteceu comigo, e profetizou, e revelou, e aquilo que aconteceu. Calma, Deus, ele fala. Só estou dizendo que as minhas decisões, as minhas escolhas devem ser segundo a Bíblia e não revelação. Deu para entender? Antigamente, o que tinha de profeta, e profetiza,
que gostava de escolher marido, mulher para as pessoas, não estava no gibi. Você conhece essa história? Isso mesmo. Tinha um bocado de irmão, de irmã, que ficava profetizando com quem você deveria casar, com quem você não deveria casar. Te pergunto, tem respaldo bíblico? Nenhum. Mas Paulo deixou claro que seja no Senhor. O que não pode é julgo desigual. Vigia, jovem. Eita glória. Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Eita glória! Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha conferir. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: Os falsos irmãos. Tito, um obreiro grego. A equipe de Paulo era multicultural, Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e Barnabé. Nesta carta, o apóstolo faz menção no nome de Tito por força da situação que vai descrever. Ou seja, o apóstolo Paulo, na sabedoria do Senhor, parece que deixou tudo organizado, porque na sua equipe tinha judeus que seriam normalmente aceitos facilmente na cultura judaica e nas sinagogas, mas também havia gentios. Lembrando, gentio, aquele que não era judeu e, no caso, tinham aceitado a Cristo agora, faziam parte da igreja. Então, o apóstolo Paulo, nessa comitiva, tinha judeu e tinha também gentio. E isso facilitou bastante a pregação do evangelho, porque os gentios puderam ver judeus e gentios tudo junto, e a pregação do evangelho alcançando cada vez mais pessoas. Porque o propósito de Cristo era esse, aumentar o cristianismo, aumentar a pregação do evangelho, para que pudesse chegar a toda a criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, independente da sua cultura, independente da sua religião, independente da sua nacionalidade. É por isso que o apóstolo Paulo estava pregando para os gentios, dando seguimento. Tito em Jerusalém. Ao chegarem em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e Barnabé. Aquela equipe evangelística despertou sem dúvida a curiosidade dos judaizantes. Até o momento, não há registro de um obreiro grego indo a Jerusalém como participante de uma equipe missionária liderada por judeus. Tito era uma novidade e os judaizantes ficaram de olho nele. Pensa nessa situação. Presta atenção aqui agora. Já era difícil para os judeus, principalmente aqui os judaizantes. Judeus que tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, mas queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés. Presta atenção aqui agora. Já era difícil aceitar que um gentio aceitasse a Cristo
e não guardasse a lei de Moisés. Aqui agora é algo muito mais difícil, porque Tito era obreiro, Tito era pregador, Tito estava compondo a equipe de missionários que estavam saindo a pregar o evangelho. Então, quando chega Paulo, Barnabé, tudo ok, tudo tranquilo, são judeus, tudo aí. Mas quando chega Tito, que era gentil, compondo essa equipe, os judaizantes começaram a ficar de olho no comportamento, no seu posicionamento, na sua fala e talvez ficar em dúvida: será que ele, Tito, já foi circuncidado? Será que ele, Tito, está guardando o sábado? A dúvida era essa. Não é se era bom obreiro, se tinha uma vida digna, se era de oração, de consagração, se tinha conhecimento da palavra, se andava em novidade de vida. A preocupação não era essa. A preocupação era: está guardando o sábado, já circuncidou, está guardando a lei de Moisés. Hoje também não parece ser diferente. O que tem muitas pessoas que ficam olhando o exterior e deixa de observar a conduta, o comportamento, o caráter. Não estou dizendo com isso que no exterior a pessoa pode andar de qualquer forma. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Concordo com você, mas devemos olhar o homem por inteiro. Corpo, alma e espírito. Conduta, eu digo até mais. Quando o homem interior está bem, o seu exterior é fácil modificar. Quantas pessoas demonstram no seu exterior, no seu cabelo, no seu rosto, na sua forma de andar, tem uma aparência de crente abençoado, mas vai ver quem ele é na casa, na escola, na rua, quando está sozinho. Tem muitos que têm uma aparência bonita, fala bonito, se veste bonito, mas a sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter não é bom. Agora, todo cristão que é limpo no interior, todo cristão que nasceu de novo, o seu exterior vai ser bonito também. Você concorda? Deixa aqui nos comentários que eu preciso fazer essa discussão. E faça também com os seus alunos, dando seguimento. Os falsos irmãos. Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém. Pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho. Os falsos irmãos estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como requisito para a salvação. Aparentemente, não falaram nada, mas Paulo percebeu e resistiu aos Gálatas àquela tentativa de intromissão. Veja só que situação, né? E a experiência do homem de Deus. Quando Paulo chega à cidade de Jerusalém com Barnabé e Tito, já percebe logo os judaizantes, que ele aqui chama de falsos irmãos. Por que falsos irmãos? Porque eles não estavam seguindo, pregando aquilo que Cristo ensinou, muito menos apóstolo, porque não há condição alguma para ser salvo. Não é mérito, não é porque você guarda o sábado, deixou de guardar, não é porque você circuncidou, deixou de circuncidar, que você vai ser salvo. A salvação não é mérito de ninguém. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. E os judaizantes diziam: você não está guardando o sábado, perdeu a salvação. E você já é circuncidado? Não, perdeu a salvação. Como se o ato de guardar a lei, a cultura, os costumes judaicos garantisse a salvação de alguém. Não garante. Não é porque você segue a doutrina bíblica que você vai ser salvo. Não é porque você faz algo, não é porque você dá oferta, não é porque você vai dar dízimo que você vai ser salvo. Não é. Tudo aqui são obras que, quando você faz com dedicação e amor, quando você chegar no céu, vai lhe dar
galardão. Veja só, salvação pela fé em Cristo Jesus, mas o seu trabalho, as suas obras vão lhe garantir galardão se for feito segundo a vontade do Senhor. Perceba a diferença e converse também com os seus jovens, eles vão gostar. Aqui aprendemos que nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Há joio sendo colocado junto com o trigo e precisamos estar atentos aos que têm aparência de crente, mas se comportam como se não fossem. Ele resistiu a essas pessoas, não se sujeitando em nenhum momento às investidas. Paulo poderia fazer a política da boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Os falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus, mas sim colocar a equipe missionária em servidão. É provável que aqueles falsos irmãos tivessem tentado ver se Tito havia sido circuncidado para depois ser aceito como membro da comissão de apóstolos enviado aos gentios. O que os falsos irmãos desejavam era constranger Paulo, a sua equipe e sua mensagem aos ditames judaicos. Porque tem pessoa que é assim, viu? Tem pessoa que não faz e atrapalha quem está fazendo. Tem pessoas que gostam de falar do erro do outro, gosta de apontar os erros, os defeitos, mas nunca faz nada, não produz nada, não evangeliza, não contribui, não visita, não discipula, não ajuda em nada, mas gosta de dar seus pitacos, gosta de lançar os erros das outras pessoas, gosta de criticar as pessoas. Eu sei que na sua igreja não tem não, mas no seu estado tá cheio de pessoas dessa forma. Eita, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Sabe por quê? Para que eu não esteja nessa posição. Tem muitas pessoas que não faz e atrapalha quem faz. Tem pessoas que não faz e critica quem está fazendo. E o apóstolo Paulo passou exatamente por essas pessoas, o qual ele vai classificar como sendo falsos irmãos, porque não pregavam e queria atrapalhar aqueles que estavam pregando, tão somente porque ele, Tito, não era circuncidado, porque Tito não era um judeu, não estava da mesma característica deles. Tem pessoas que assim, só aceita a mensagem se pregar igualmente eu prego, se vestir igualmente eu visto, se fizer do jeito que eu faço. Cada um tem a sua chamada. É como está dito, é como já foi dito. Se você é judeu, meu irmão, se vista como judeu, haja como judeu. Mas se você é de Cristo, sirva a Cristo em liberdade. Eita glória! Digo e repito, nós não precisamos ser judeus, somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, e nós temos a chamada de Deus para morarmos no céu. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Não cedemos. Paulo mostra aos Gálatas que, mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus, e isso não se deu por rebeldia ou por considerar que os apóstolos em Jerusalém estavam aquém da mensagem que ele havia recebido da parte do Senhor. Paulo não era obreiro rebelde ou desejoso de arrumar debates e confusão. Ele se posicionou dessa forma para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Tito, o obreiro grego, não precisou ser circuncidado. Ele fazia parte da equipe de Paulo pela graça de Deus. E se a circuncisão fosse necessária para que Tito fosse salvo, porque ele não havia circuncidado, Paulo chama os Gálatas para pensarem a esse respeito. Se eles precisassem ser circuncidados e seguirem a lei para serem salvos, como diziam os judaizantes, então Tito era contradição, pois ele ocupava um lugar de importância e não seguia nem cumpria a lei de Moisés. Mas Paulo mostra que o fato de Tito não ter passado por aquela cirurgia destinada aos bebês judeus era uma prova de que a mensagem confiada ao apóstolo era válida para todos os gentios.
A circuncisão não era necessária aos não-judeus. Se Tito passasse pela circuncisão, a mensagem dos judaizantes teria prevalecido, mas o plano dos falsos irmãos fracassou. Vejamos aqui agora, o comentarista está trazendo à tona esse tema porque foi algo que aconteceu na igreja da Galáxia, naquela região. Essa era a grande preocupação. Então, aqui o apóstolo Paulo vai escrever essa carta contando esse episódio, o qual ele, Barnabé, judeus, levou com ele Tito à cidade de Jerusalém para ver lá os apóstolos Tiago, Pedro, João, e que chegando lá, os judaizantes que estavam também pressionando os gálatas a seguir a lei de Moisés, lá estavam. Mesmo assim, em Jerusalém, diante dos apóstolos, diante dos judaizantes, Tito não precisou ser circuncidado, porque é algo desnecessário para o gentio. Se ele fosse judeu, seria até normal, mas não sendo judeu, não há necessidade da circuncisão. Então o apóstolo Paulo conta esse fato para se comprovar e dar ainda autoridade à sua palavra, dizendo: se Tito, que é um obreiro, que é um missionário, que foi comigo lá em Jerusalém, na igreja mãe, conversar com os apóstolos, chegando lá, ele não foi circuncidado, então por que vocês daqui agora querem circuncidar? Por que vocês aqui agora querem aceitar essa pregação dos judaizantes, dizendo que se você não guardar o sábado, se você não circuncidar, você não será salvo? Por que fazer isso? Qual a necessidade? Eita! Então é necessário percebermos a importância, irmãos, de entender o contexto. Quando o professor da EBD entende o contexto, é mais fácil estar explicando para os seus alunos. Então toda essa argumentação é para comprovar que Tito foi em Jerusalém, diante dos apóstolos, chegando lá na comitiva, como obreiro, como missionário, como participante da equipe missionária, e não precisou se circuncidar. Então, os gálatas também não havia necessidade nenhuma, porque nós estamos livres em Cristo Jesus. Qualquer dúvida, não entendeu ainda, deixa aqui nos comentários. Eu gosto que você pergunta quando você fala, porque assim também deve acontecer na sua aula. Mas eu sei que tem muitos professores por aí que gostam de falar a aula toda, falar, não adianta, principalmente com jovens. Você lança a proposta, faz a sua argumentação, sai de cena e deixa a turma participar. Cutuca um, pergunta, aguça outro, chama outro. E você, Francisco, entendeu o quê? E você, Manuel, entendeu o quê? E você, Maria, explica aí. Movimente a sua turma, que vai ser bênção pura sem mistura. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item. Somente lembrando, viu? Aqui na descrição desse vídeo vou deixar o link, caso você queira participar do nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Deixo aqui na descrição. Entre e vem fazer parte conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título o Evangelho da Incircuncisão. Paulo descreve que teve seu trabalho e chamado reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém, diferente do que os seus acusadores andaram, falando de que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém. Paulo diz que deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Porque o grande questionamento aqui era esse. Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com os apóstolos. Então, como ele tem essa autoridade? Quem foi que deu autoridade a Paulo para pregar o evangelho, para dizer quem deve, quem não deve, se pode ou não pode? Então, os seus acusadores começaram a levantar, colocar essa dúvida no coração dos gálatas. Aí é quando ele escreve a carta relatando esse episódio, o qual ele, Barnabé e Tito tiveram em Jerusalém para se apresentar, informando que eles estavam pregando o evangelho para os gentios e muitos gentios
tinham aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que estes não estavam guardando a circuncisão, não estavam guardando o sábado por ser um ritual judaico. Então ele, Barnabé, Tito, receberam a autoridade para que pudesse continuar pregando o evangelho, onde Pedro, João, Tiago estavam pregando para os judeus se converterem. No caso aqui, o pessoal da circuncisão são os judeus. E Paulo, Barnabé, Tito estavam pregando para o incircunciso. No caso aqui, os gentios. Mas a todos estavam ouvindo a pregação do evangelho. Judeus, não judeus. E cada um se converteram, mudaram assim de vida. Paulo traz esse relato para demonstrar que ele tinha autoridade dada por Deus e reconhecida pelos apóstolos, porque em nenhum momento ele, Paulo, foi proibido de pregar o evangelho. Em nenhum momento ele foi obrigado a circuncidar os gentios, porque recebeu essa autoridade de Deus e também dos apóstolos. Retorna aqui agora a reforçar que nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Precisamos nos submeter a autoridades. Tem pessoas que têm dificuldade. Então, terceiro tópico, segundo item, reconhecimento apostólico. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram, além do reconhecimento, eles chancelaram a missão aos gentios. Paulo fala que os hebreus nada me comunicaram, uma observação do apóstolo acerca de sua mensagem, ou seja, não acrescentaram nada ou nenhuma regra a mais à mensagem de Paulo aos gentios. Ou seja, Paulo tinha reconhecimento sim dos apóstolos de Jerusalém, Paulo tinha sim autoridade para pregar para os gentios, Paulo deveria sim dar continuidade à pregação, porque em nenhum momento os líderes da igreja em Jerusalém proibiram a pregação ou pediram para acrescentar ou tirar algo. Logo, ele estava pregando aquilo que aprendeu de Cristo e recebeu autoridade dos apóstolos. Então, os Gálatas deveriam observar, acatar a lei do Senhor e a pregação do apóstolo Paulo. Logo, não se fazia necessário guardar o sábado e se circuncidar, porque eles não eram judeus. Preste atenção a isso. Dando seguimento. Recomendação dos apóstolos. Para cada comissionamento, há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres, em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia. Os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Em Gálatas 6:10, seguindo a orientação dos irmãos de Jerusalém, ele escreve que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa aqui foi a recomendação que os apóstolos de Jerusalém recomendaram ao apóstolo Paulo, Barnabé e Tito, que cuidasse, que olhasse para os órfãos, para os pobres, para aqueles que não tinham condição, porque o cristianismo também é solidário. O cristianismo também prega o evangelho, mas cuida da pessoa por inteiro. Cuida também do corpo, da alma e do espírito. Então, a única recomendação que os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, recomendaram a estes missionários que estavam pregando aos gentios é que cuidasse das pessoas que tinham necessidade. É por isso que você vai ver constantemente o apóstolo Paulo reforçando a necessidade de fazer o bem sem olhar a quem está contribuindo, está ajudando. É por isso que vamos estudar ainda lá na frente que teve certo momento que as igrejas que tinham sido iniciadas com o apóstolo Paulo estavam ajudando a igreja mãe com recursos, com dinheiro. Veja só, os gentios estavam enviando dinheiro para a igreja mãe em Jerusalém, para que esta pudesse sobreviver. Isso que é a pregação do evangelho. O cristianismo é feito de amor, mas muito trabalho. Vamos dar seguimento. Terceiro tópico, terceiro item, dos públicos
e uma mesma mensagem. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são da mesma cultura. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e a Igreja de Deus. O Evangelho é o mesmo, mas é possível que uma mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que o outro. Cabe a quem está apresentando as boas novas ter essa sensibilidade para a comunicação do Evangelho. Paulo agiu assim, entendendo que nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados aos gentios, como veremos na próxima lição. Eita! Ou seja, nós devemos pregar o Evangelho. Entenda, tem coisas que não interferem na salvação. Tem coisas que pode ser um costume, algo relacionado à cultura. Para você entender, aqui no Brasil, nós não temos o hábito da dança, até porque a dança aqui no Brasil é muito forte, a questão da sexualidade. Mas os povos africanos adoram a Deus com danças, mas não são danças com intuito sensual. Muito contrário, é de adoração a Deus. É uma grande festa que acontece na hora da oferta. É uma grande festa. Chegam para ofertar dançando na maior alegria. Se acontecesse na igreja brasileira, ia acontecer um grande escândalo. Nós não íamos aceitar por causa da nossa cultura. Então, cada povo tem a sua cultura, desde que essa cultura não interfira na nossa salvação. Deu para entender? Não entendeu? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, vou deixar toda esta explicação lá no nosso site. Coloca aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada, à nossa lição comentada e a lição descomplicada. Vão estar te ajudando. E mais um recado, no final aqui agora, após a conclusão, vou fazer a dinâmica e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. Por isso, vamos para a nossa conclusão? Na lição passada, estudamos a respeito dele como recém-convertido. Nesta lição, como representante de uma equipe missionária, tendo a sua mensagem chancelada pelos obreiros de Jerusalém. A sua pregação não era estranha ao conhecimento dos judeus, e mesmo eles receberam a equipe de obreiros aos gentios com apreço e sem preconceito, ainda que houvesse ali na igreja falsos irmãos. Entenda que em todos os lugares, em todas as épocas, sempre aconteceu, sempre teve, sempre vai ter aqueles que são falsos irmãos, que estão nas igrejas, mas não comulgam da mesma fé. Não adora, não serve a Deus da mesma forma que você. Agora, não cabe a mim, não cabe você estar julgando quem é, quem não é. Tome cuidado com a sua vida para que você, para que eu, para que nós não sejamos um falso irmão, mas que tem. Eita glória! Quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. E agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica que está sensacional. Fique com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica acerca dos falsos irmãos e falsos profetas. Fica com a nossa dinâmica. Exato. Por isso, para essa atividade, você pode levar alguns objetos. Sempre é bom levar um objeto que seja verdadeiro e um objeto que seja falso. Aqui, por exemplo, eu estou com 2 carregadores, tá bom? Um verdadeiro e outro falso. Aí você vai chegar e apresentar à sua turma esses 2 objetos, um verdadeiro e um falso. No primeiro momento, distante. Eles lá na sala de aula sentados e você aqui vai estar apresentando para eles. E vai fazer a seguinte pergunta. Veja só, eu estou aqui com 2 objetos, 2 carregadores. Eu quero saber o seguinte, qual carregador é verdadeiro e qual carregador é falso? Só de longe. Ah, eu acho que é o primeiro. Tem certeza, João? Sim, por quê? Ah, porque tá aparecendo, tá com já tem um semelhante a esse. Pronto. Não, eu acho que é o primeiro, eu acho que é o segundo. Então eu vou estar falando primeiro e segundo. Normalmente as pessoas vão variar as respostas. Uns vão achar que é esse e outro que é esse. Só, evidentemente, de longe, tá ok? De longe, para fazer a verificação. Se você conseguir levar outros materiais, você pode fazer o seguinte. Você já vai dar a resposta. Olha, o objeto verdadeiro nesse caso daqui é esse. Esse é o verdadeiro. Olha, pega aí para você ver, eles vão estar pegando a verdade. Esse aqui é o falso. Mas de longe, muitas pessoas foram enganadas. Não conseguiram identificar o que era verdadeiro do que é falso. Porque de longe, de aparência, muitas pessoas conseguem enganar.
E se você levou outros objetos, aí você vai estar pegando os outros objetos que você levou. Pode ser o que você quiser, tá bom? Mas se seja outro, você vai estar apresentando novamente os objetos que você levou. Já apresentou o primeiro, já identificou, amém. Se você levou outros, você vai estar apresentando agora. Se você não levou outros objetos, o que você faz continua com o mesmo, mas não revela ainda qual é o original. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Aí você vai apresentar novamente os seus novos objetos. Vai perguntar, olha, esse objeto aqui, qual é o verdadeiro e qual é o falso? Ah, acho que é esse. Pronto. Eu preciso de 2 alunos que vêm aqui participar. Eles vão cá, aí você vai dar, João, esse objeto daqui é verdadeiro? Ele vai poder pegar, ele vai poder olhar, examinar, bater, fazer o que ele quiser. Francisco, e esse daqui é verdadeiro ou é falso? Ele vai fazer a mesma coisa, observar, estar olhando. Logo após seus alunos pegarem, examinar, você vai perguntar, João, esse aqui é verdadeiro ou é falso? Ah, esse daqui é falso. Por que você acha? Ah, tá muito leve, tá com jeito aqui diferente, tá com jeito meio fraco, esse aqui é o falso. Pronto. E o de cá? Do que é verdadeiro, porque a característica dele é mais pesada, é mais forte, mais resistente e assim por diante. Ou seja, aí você vai fazer reflexão com os seus alunos, né? Vocês observaram a diferença? Quando nós estamos próximos, quando nós pegamos, quando nós examinamos, nós conseguimos logo identificar normalmente aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Mas somente pela aparência, olhando de longe, parece tudo ser verdadeiro. Parece tudo ter qualidade, parece ser tudo bonito, parece ser tudo belo, parece ser tudo vem de Deus. Assim também são com os falsos profetas. Eles parecem ser bonitos, parecem ser homem de Deus, parecem ser educados, parecem ser sensíveis, parecem estar sendo usados por o Senhor, mas na verdade não são. Quando nós vamos identificar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu forma de tratar, a sua forma de lidar com as pessoas, quando nós começamos a observar a vida dele, nós vamos perceber, ali é um falso profeta, porque não segue a palavra de Deus. Ali é um falso profeta porque não faz a vontade de Deus. Ali é um falso profeta porque está ensinando aquilo que Jesus Cristo não ensinou. Então, quando nós identificamos, quando nós pegamos, quando nós examinamos, vamos logo identificar aquele que é verdadeiro daquele que é falso. E assim nós devemos fazer com os falsos profetas, identificar, reconhecer, para que eles possam ser assim banidos do nosso meio. Porque o falso profeta ele vai prejudicar a obra do Senhor. O falso profeta vai trazer divisão, separação do reino de Deus. E esse não é o projeto do Senhor. Aí você vai fazer a discussão com os seus alunos, que muitas das vezes nós precisamos conhecer, precisamos pegar,
precisamos estar próximos para que possamos identificar os falsos profetas dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros homens de Deus. E esses que são homens de Deus precisam ser também valorizados. Meu Deus do céu, viu? Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família, viu? Somente lembrando a você, se você levar somente 2 objetos, você vai precisar iniciar e terminar com eles, ok? Então, no primeiro momento, você vai estar apresentando, os alunos de longe vão fazer a avaliação. Logo após, você chama 2 alunos para que possam estar examinando e assim verificando o que é verdadeiro e o que é falso. Se você conseguir mais objetos semelhantes, você apresenta o primeiro de longe e já dá a resposta. Depois pega novamente o segundo objeto e chama eles para que eles possam vir cá na frente, poder estar pegando, manuseando e assim identificando o que é verdadeiro e o que é falso. Que você sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.